Olá, boa noite. Como é bom ter a sua companhia para mais uma edição do Identidade, o nosso programa de boas conversas, hoje muito especial, como você pôde perceber pela decoração de Natal, certo? Está chegando o Natal, essa época tão especial do ano em que paramos as nossas atividades para refletir no nascimento de Jesus e tudo o que isso significa. É tempo de amor, de solidariedade, de amizade, de olhar para as pessoas com mais compaixão. Hoje vamos falar sobre um projeto da Igreja Adventista que nasceu no coração de Deus, o Mutirão de Natal. Então aproveita esse momento do início do programa para compartilhar o link da transmissão com seus amigos e familiares. Acesse lá, youtube.com/Novo Tempo. Lembrando que todos os episódios ficam disponíveis no ntplay.com/identidade. Vou para uma pausa bem rapidinha, mas em 30 segundos já estaremos de volta. Até lá! O projeto Mutirão de Natal é uma iniciativa realizada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia com o objetivo de levar esperança, amor e assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade durante a época de Natal. O mutirão conta com a participação ativa de voluntários da igreja que se envolvem em diversas atividades para levar auxílio às pessoas necessitadas. Esses voluntários doam seu tempo e recursos para fazer a diferença na vida de outras pessoas durante a época natalina. O projeto nasceu em 1994 no coração de Deus, mas através da Marli e do Sérgio Azevedo foi tomando forma. E eles são os nossos convidados de honra aqui no Identidade. O Sérgio pôde vir pessoalmente e eu vou recebê-lo aqui agora na nossa porta. Sérgio, Olá. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Eu que agradeço o convite. Seja bem-vindo. Pode se sentar aqui, fique à vontade. Ok. A Marli não pôde estar presente, mas está conectada já aqui com a gente através do Zoom. Quero dar também as boas-vindas à Marli. Vamos ver se ela já está aí com a gente. Boa noite, Marli. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse momento tão especial. A gente que agradece aí a sua disponibilidade. Agora, Marli, o projeto nasceu no seu coração para mudar a realidade de quem passa fome, né? Porque um dia você, sua família também já teve falta de alimento em casa. Foi assim mesmo? Exatamente, foi assim. Uma sexta-feira à noite, Deus acho que tocou no meu coração que eu tinha que fazer alguma coisa pelas famílias que estavam precisando na igreja lá de Botafogo. E começou com a ideia de uma gincana, né? Vocês fizeram ali, organizar uma gincana para que as equipes arrecadassem esses alimentos. Sim, na hora que eu sentei na mesa e vi que tinha muito alimento, assim, e só estávamos eu e o Sérgio, eu fiquei lembrando dos apelos da diretora da ASE, né? Todo sábado pedindo alimentos para compor a cesta das 40 famílias que estavam cadastradas, né, na igreja. E ali a gente começou a trocar umas ideias de como seria assim, possível a gente ajudar, né, a ter essas 40 cestas, né? E como a gente já vinha assim, de vários programas, né, de igreja, onde a gente fazia gincanas, o Sérgio tinha bastante experiência, surgiu naquela hora a ideia de se fazer uma gincana com a igreja toda, envolvendo a igreja toda, todas as pessoas, independente de idade, enfim, tudo surgiu naquele momento e nasceu assim. Agora, Sérgio, você é um comunicador, um administrador e usou ali algumas técnicas de marketing para poder fazer essa gincana acontecer e render. Mas eu acredito que ela rendeu mais do que essas 40 cestas. Conta pra gente. Olha, a gente quando trabalha para Deus, as coisas fluem de uma maneira que jamais esperávamos. Historicamente, a igreja, perto do Natal, precisava de 40 cestas e isso era, mais ou menos, eram cestas de 12, 13 quilos, então 500 quilos. Era a arrecadação média histórica da igreja. Quando a gente fez a gincana,
e fez com alguma metodologia para fazer com que as equipes pudessem angariar alimentos, e não só alimentos, fazer toda a programação em uma semana. Pouco tempo. Pouco tempo. A gente escreveu na sexta-feira à noite, ficamos até 2 da manhã fazendo as tarefas. A Marli foi ligando para pessoas liderarem grupos pelo nome, pela letra do primeiro nome. Falou, pastor, quem vai pregar amanhã? Sou eu, não, o senhor ia pregar, nós vamos invadir a igreja e a gincana vai durar uma semana. E também tarefas cristocêntricas, ou seja, as equipes tinham que fazer uma música, fazer uma encenação de Natal de um tema que foi escolhido, obviamente envolvendo Jesus, e nós tínhamos que arrumar tudo, né? Convidados e tal. Quando a gente lançou, a nossa expectativa, nós pedimos 500 quilos para cada equipe, porque se uma alcançasse, nós já teríamos resolvido o problema das cestas. Sim. Só que a gente botou uma cláusula que a cada outros 500 quilos, elas teriam pontos extras. E demos ferramentas para elas, né? Um material mínimo para eles angariarem junto às empresas, no trabalho, nos condomínios. E qual não é a surpresa? Que esta coletividade da igreja, que estava acostumada com as 500 quilos do ano, sabe quanto veio? Quanto veio? 54 mil quilos. Nossa. Levaria 108 anos, se a média histórica fosse mantida, para a arrecadação que essas mesmas pessoas, né, estavam fazendo historicamente. Então, assim, Deus abençoou. Sim. É como a multiplicação dos peixes e pães, né? Verdade. Nós tínhamos uma média de 5 pãezinhos, 2 peixes, e aí veio uma quantidade enorme que serviu as prateleiras para muitas pessoas, né? Verdade. Agora, Marli, como a gente estava comentando aqui, esse projeto nasceu na igreja de Botafogo, onde vocês frequentavam, né, na época, mas com o tempo foi tomando outra proporção, porque as outras igrejas também começaram a aderir ao projeto, correto? Sim, começou em Botafogo, aí foi, né, aquela quantidade tão grande de alimentos que a gente teve que abastecer várias igrejas, né, porque senão muitos alimentos iam, né, perecer. Então, a partir dali, várias igrejas começaram a perguntar como que poderiam também, né, participar para poder angariar também quilos na sua própria igreja. E aí nós fomos passando, né, nossa experiência para aquelas igrejas, né, e a cada ano mais igrejas se interessavam em fazer o seu próprio mutirão. E a gente ia lançar, eu não sei quantas igrejas, centenas de igrejas a gente foi, lançou, e assim foi espalhando por todo o Brasil. E graças a Deus isso tem assim alcançado, né, um nível que jamais a gente esperava, né, que uma ideia ali fosse, né, assim ser tão grande, né? Verdade. Na verdade, com o tempo, o projeto saiu inclusive dos muros da igreja, né, e passou a ser desenvolvido também em escolas, em empresas, todo mundo aderindo a essa ideia da solidariedade. Sim. Várias empresas começaram também a fazer, tornou-se um projeto que a gente assim não sabe, né? A gente só vai saber um dia lá no céu que, né? Quantas pessoas foram atingidas, né? Beneficiadas, né? É verdade. Agora, Sérgio, além da questão dos alimentos, também há uma arrecadação de roupas, de brinquedos, porque essa época em especial a gente tem muitas vezes a oportunidade de estar com a família, presentear um ao outro, e as famílias mais carentes não têm, às vezes, nem o alimento e muito menos uma roupa e um brinquedo. Então foi tomando outras proporções também, né? Sim, hoje o mutirão de Natal, a grande concentração é o Natal, continua sendo, talvez 90% do que é arrecadado é entregue nessa ocasião, pelo simbolismo, né? Também é quando as pessoas ganham o 13º, podem ajudar mais, as empresas estão fechando seus balanços, já tem uma ideia da lucratividade, então é um momento propício para arrecadação.
Mas hoje, em muitas igrejas, Botafogo foi citada, ela dá assistência contínua a muitas famílias, principalmente viúvas pobres, né, órfãos, idosos, que não teriam condição de se reerguerem. E ela também expandiu até para pequenas obras de reforma. Às vezes é um barraco simples, mas que tem goteira, não tem colchão na cama. Então a gente também, muitas empresas aderiram, dando material, cimento, tijolo, cama, às vezes um refrigerador já usado, mas que pode alguém usar. Então ela hoje é um leque de serviços. E o importante é o seguinte, ao completarmos 30 edições, nós fizemos um cálculo que eu falo que é por baixo, que nós já atingimos, só no Brasil, mais de 20 milhões de pessoas de alguma forma foram beneficiadas ao longo desses anos. Nós tivemos também a alegria de ver isso sendo compartilhado com outros países. Ele é feito em toda a América do Sul, em vários países da Europa, né, de outros lugares do mundo. E a gente imagina que, se somar tudo isso nesse esforço do mutirão, nós arrecadamos mais de 120 milhões de quilos só em alimentos, né? Sim, sem contar roupas e outras coisas. Exatamente. Agora, uma coisa importante. Por exemplo, esse projeto, a Rede Globo de televisão, em 2009, 2010, entendeu, porque sempre, todo ano, ela beneficia, dando espaço para algum projeto social. E o nosso foi eleito como o melhor do Brasil 2 anos, e fomos para o ar. Né? E fica aqui nosso agradecimento à Rede Globo de televisão por colocar, né, comerciais, chamando a população a participar na sua grade, e principalmente nobre, né, nos horários de novela, nos horários do jornalismo. Na parte acadêmica, ele foi estudado por alunos da equipe da Fundação Getúlio Vargas do Rio, e eu sou ex-aluno da Fundação Getúlio Vargas. Eu achei engraçado, porque o professor me ligou e falou assim, mas escuta, como é que vocês administram, né, esse projeto? Eu sou administrador também. Sim. Eu falei, professor, esquece, porque não tem liderança, não tem hierarquia, não é uma ONG, mas funciona, né? Ela tem uma estrutura, vamos dizer assim, mínimo de requisitos para ser feito no local, mas o senhor vai se decepcionar. Mas é isso que a gente quer estudar. Como é que funciona uma coisa que não tem regras? Sim. Foi muito interessante e nós recebemos depois, ele foi constatar num fechamento de mutirão de Natal e deu a nota lá e falou que foi o projeto mais incrível da carreira dele. Com 250 páginas eu tenho lá guardado nos anais, com muitas ideias e sugestões boas que aplicamos ao longo do tempo. Que legal. Né? E tem sido assim uma honra, e a gente agradece muito a Deus que a sociedade, também dando oportunidade às pessoas que são famosas a participarem, a irem, né? Eu creio que vocês já viram imagens aí de quanta gente, jogadores de futebol, atores, atrizes, grandes empresários que ajudam o Mutirão de Natal. Verdade. A gente vai precisar ir para um intervalo rápido. Eu quero agradecer aqui a participação da Marli, viu, Marli? Que bom que Deus colocou no seu coração essa ideia e ela saiu do papel e hoje é esse projeto maravilhoso que a gente conhece. Muito obrigada pela participação. Obrigada, que Deus seja louvado. Amém. E a gente vai para o intervalo rápido, viu, gente? Mas ainda tem muito mais informação sobre o mutirão, então não saia daí, a gente volta em instantes. Identidade de volta nesta semana, já estamos aqui com o cenário decorado para o Natal, esta data tão especial que temos para comemorar o nascimento de Jesus. Jesus é amor, é compaixão, é solidariedade. Tudo a ver com o mutirão de Natal. Afinal, o projeto reflete o caráter de Cristo, que primeiro atendia às necessidades das pessoas para então dar alguma mensagem. E esse atendimento de olhar simpático já é a essência do amor que ele veio nos mostrar.
E antes de continuar a conversa aqui com o Sérgio Azevedo, eu quero oferecer para você aí de casa um guia de estudo muito especial chamado Jesus, o Restaurador da Vida. Afinal, nessa época, exaltamos ainda mais o ministério de Cristo e como o plano da redenção veio restaurar a nossa vida. Então venha conhecer mais sobre Jesus com esse guia de estudo super interativo, com QR Code que vai te direcionar para alguns vídeos. Enfim, é uma ótima oportunidade para você se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Peça o seu agora mesmo pelos números que aparecem aí para você. O WhatsApp é 12, número 982444449 ou pelo telefone fixo em horário comercial 12 21 27 31 21. Você não vai pagar nada por esse material, viu? Porque os nossos amigos e apoiadores, Anjos da Esperança, já colaboraram para que pudéssemos propagar aí a mensagem da esperança através da nossa programação e também dos guias de estudos produzidos aqui na Escola Bíblica da Novo Tempo. E agora sim, voltando ao bate-papo, Sérgio. Sim. O projeto Mutirão de Natal começou lá na igreja de Botafogo, com você e a Marli, foi se expandindo, mas uma hora a administração da igreja entendeu que era preciso incorporá-lo num projeto oficial. Conta como é que foi essa história. Eu fui a Guam, que é um território americano, lá perto da Micronésia, é longe, viu? Eles iam instalar uma nova antena de rádio mundial, né, de alcance mundial. E o presidente geral, Jan Poulsen, estava lá. Na hora de um almoço, tinha umas 40 pessoas e era em nu a mesa. E todo mundo foi se ajeitando. Na hora que eu fui sentar com a minha esposa, o único lugar que tinha, eu sentado aqui, a Marli e o presidente aqui do meu lado, na ponta do U. Já fazendo a curvinha ali. A curvinha. Aí começamos a conversar, isso foi em 2004. E ele falava das atividades do Brasil e falamos do projeto. Ele ficou tão entusiasmado, falou, me manda material, faz o seguinte, manda para fulano de tal lá, o material, pode ser em português mesmo, tem gente lá de fala portuguesa, que eu quero ver com mais cuidado esse projeto. Resumo, no relatório oficial dele, no ano seguinte, de 2005, em que estava em jogo até a própria reeleição dele, sim, de vez de ele apresentar uma numerologia, quanto cresceu a igreja, em que lugares, ele pegou 3 projetos, nós representando as 3 Américas, um outro na área de saúde, um outro na área de educação, e fizemos parte do culto dele, do sermão. E aí ele ficou impressionado com a grandeza do projeto, dizendo que deveríamos fazer como os voluntários da igreja, que é por aí que a igreja e a obra de Cristo será terminada. Sim. Então pudemos falar um pouquinho do mutirão e foi gozado porque eu tinha 2 minutos para passar um vídeo que terminava com alguém. Eu falei, quem que eu vou pôr aqui que apoie o mutirão e que seja conhecido no mundo inteiro? Então, tínhamos uma marca preciosa que a gente usa até hoje, infelizmente ele já faleceu, que é uma marca chamada Pelé. Quando o Pelé entrou no ar dizendo que apoiava o mutirão, parecia que tinha saído um gol, né? Ali no auditório, tinha 50 mil pessoas ali ao vivo, né? Um alvoroço. Então, assim, Deus abençoou. Mas a América do Sul só aprovou o projeto em 2007. Aí, a divisão sul-americana, o pastor Ayrton, na época, que estava lá, hoje está na Conferência Geral, pediu para que eu explicasse para a plateia aqui da América do Sul e, unanimemente, foi chancelado que o projeto passava a ser oficialmente da igreja, como é até hoje. Verdade. E todo final de ano vocês fazem uma comemoração ali, né? O fechamento do projeto, inclusive na igreja de Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Eu estive presente um ano, não lembro se foi 2009 ou 2010, eu lembro que me chamou a atenção muitos globais lá no palco. Sim. Tinha também muitas comunidades ali da região onde o projeto atua, né? Acredito que sejam os beneficiados muitas vezes do projeto. Então é bonito de ver esse engajamento da sociedade, não só de dentro da igreja, né, Sérgio? Eu aqui digo o seguinte, o mutirão dá a chance do exercício prático da fé, é o servir. Então, fortalece primeiro a cada um de nós. Só no 4º ano de mutirão que eu fui entregar uma cesta numa favela. Eu não tinha essa experiência. Mudou a minha vida. Aliás,
telespectador, se tem mutirão aí, ou se você não tem, comece, né? Aproveita. Vai mudar a vida o dia que você embalar, levar numa comunidade, entregar olho no olho para uma pessoa. E ver ali a reação Faça da isso. pessoa, né? Exatamente. Então, o que acontece? Primeiro, transforma as pessoas da igreja. A igreja fica mais unida, porque tem um objetivo comum. E fora, as pessoas que participam, é como Anjos da Esperança aqui. Tem uma quantidade enorme de pessoas que não são da igreja, tem até ateu, agnóstico, que ajuda no processo. Ele pode entrar, é uma coisa muito ética, muito aberta. Você pode participar embalando alimento, doando dinheiro, doando alimento in natura, indo fazer a entrega. A gente tem muita história, dariam muitos livros para se escrever dos impactos, né, desse projeto na vida de muitas pessoas. É verdade. E às vezes as pessoas estão se perguntando, mas a quem as pessoas entregam essas cestas? Na verdade, a Igreja Adventista tem um braço assistencial muito forte, que é a ASA, a Ação Solidária Adventista. E esse departamento cadastra ali as pessoas da comunidade, né, os mais carentes que estão ali ao entorno, para poder fazer a entrega dos alimentos, isso ao longo do ano todo, né? Como o Sérgio falou aqui no início, o projeto Mutirão de Natal, a maioria das coisas é entregue no final do ano, nessa época, Perfeito. Mas é um departamento da igreja que funciona o ano todo, sempre prestando atenção nessas pessoas. Você falou em globais, em pessoas assim especiais. Meu amigo pessoal, mando um abraço aqui, Celso Freitas, que é o principal jornalista, né, da bancada da Record, trabalhou na época. Ele está no Fantástico, acho que apareceram imagens aí do primeiro mutirão, ele foi algumas vezes. A partir do conhecimento do Mutirão de Natal, todo aniversário dele, ele não pede presente. Ele pede quantidade em alimentos, roupas e agasalhos para distribuir. Ele faz um mini mutirão dele. Sim. E um alô aqui para o Flávio Prado, da Jovem Pan, que para mim é o melhor comentarista esportivo do Brasil. Flávio, um abraço. O Flávio, ele reúne jogadores no final do ano, profissionais, os que estão aposentados, e faz um jogo beneficente que também ajuda muita gente. Então, tem muitos exemplos assim de pessoas que conheceram e pela sua influência divulgam. E todos podem participar, como a gente já comentou aqui, né? Não só os membros da Igreja Adventista, mas quem está nos assistindo, se quiser fazer parte, procure uma igreja e fala, olha, eu quero fazer parte do mutirão. E com certeza vai ter alguma tarefa para você fazer ali. Agora, Sérgio, para a gente encerrar, eu queria que você falasse o seguinte, todo ano a gente tem esse encerramento, né? Esse ano não foi diferente, teve uma festa bonita lá na Igreja de Botafogo. E qual é o papel dos voluntários, como a gente tem falado aqui? Porque eu acredito que sem eles o projeto não existiria, né? Não, o projeto é feito pelos voluntários. A gente calcula que nesses 30 anos, mais de 1 milhão de voluntários, de alguma forma, participaram, doando, ou pedindo, ou ensacando, ou levando, transportando, né? Então, a força desse projeto está no voluntariado. E é dessa forma que Cristo usa todas essas pessoas para um bem comum. Eu posso também dizer que muitas ideias frutificaram e ampliaram o mutirão. Por exemplo, nas nossas redondezas lá, a escola vai nas lojas, nos postos de gasolina, onde tem curso de inglês, padaria, e coloca postos de arrecadação. E eles são chamados na celebração do fim do ano para também compartilhar com a gente as histórias. Então, indiretamente, as empresas participam maciçamente. E tivemos a comemoração oficial, é uma espécie de um teatro, né? Um local que muitos grandes e famosos cantores estão, que foi o Ribalta no último dia 2. Foi uma festa incrível, de louvor a Deus pelos 30 anos. É isso aí, esse projeto realmente louva ao Senhor Jesus, que é o protagonista dessa época do ano. Sem Sérgio, dúvida. quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, por ter contado um pouco sobre a história desse projeto. Eu é que agradeço, em meu nome, da Marli, e que Deus continue avançando com a sua obra, através das pessoas, do voluntariado, e que o Mutirão continue sendo um instrumento de Deus para levar amor, esperança e o evangelismo. Tá aí, então, o recado do Sérgio. Um ótimo Natal para você, que você possa se envolver nesse projeto também. Tchau, tchau.